Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nessa aula de hoje, dando continuidade ao que vimos na semana anterior, que eu já tinha começado a comentar um pouquinho para vocês a respeito dessa questão de algoritmos. Nessa aula de hoje nós vamos abordar esse assunto com mais profundidade. Nós vamos aí descrever o que é um algoritmo de maneira formal e mostrar para vocês aí qual que é o passo a passo e os diferentes tipos que existem de algoritmos. Então a nossa aula de hoje vai estar dividida da seguinte forma. Vou responder primeiro para vocês algumas perguntinhas, o que é um algoritmo, por que é importante eu estar construindo um algoritmo, quais são os métodos, na verdade o método que existe para a construção de um algoritmo e os tipos que existem. Trouxe para vocês também alguns exercícios que estarão disponíveis no final da nossa aula, para vocês resolverem e me entregarem. Então vamos lá. Primeira parte, eu trouxe algumas definições, não existe apenas uma definição do que é algoritmo. Eu gostaria de ler e comentar com vocês algumas delas. Primeiramente, um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Então, uma forma de a gente organizar o nosso pensamento para que a gente consiga atingir esse objetivo definido. Algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Eu utilizei para vocês na última aula o exemplo da receita de bolo. É uma sequência de passos que você deve seguir, no caso, para produzir um bolo, ok? E essa ideia vale para qualquer objetivo que você tenha nos algoritmos. Próxima definição. O algoritmo é a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam em uma sucessão finita de ações. Isso aqui já pensando um pouquinho mais, pessoal, na questão computacional, que cada linha no nosso algoritmo, quando a gente for para a parte de programação, ela vai corresponder a um comando, ok? E a gente vai ter uma sucessão de comandos para também atingir um determinado objetivo. Algoritmos aí, pessoal, eles são extremamente comuns na nossa vida. A gente trabalha com algoritmos sem perceber, no caso da programação, a gente vai trazer essa ideia do algoritmo para a questão do programa. Mas a gente faz isso, conforme eu falei para vocês, a gente faz isso de maneira intuitiva. A gente tem algoritmos aí para escovar os dentes, para fazer um miojo, para acessar um site da internet, somar 2 números, trocar uma lâmpada, pagar uma conta, tomar banho, dentre vários outros aí que a gente sabe fazer de maneira intuitiva. Ok? Só revisando com vocês alguns dos conceitos que foram apresentados na última aula. O algoritmo ele tem finitude, ou seja, ele deve terminar após um número finito de passos. Então, ele não pode ter um número infinito de passos. Então, por exemplo, tem 1, 2, 3, até 10 passos para executar aquela tarefa. Definição. Cada passo do algoritmo deve ser precisamente definido. As ações devem ser definidas rigorosamente e sem ambiguidades. Então, em cada passo você deve dizer ao computador, no caso da computação, o que ele deve fazer de maneira precisa, sem ambiguidade. Beleza? Entradas. Um algoritmo ele deve ter aí 0 ou mais entradas. O que são essas entradas? São informações, no caso são dados, que o nosso algoritmo ele precisa para estar executando determinada tarefa. Beleza? Saída. O algoritmo deve ter uma ou mais saídas. Por que ele deve ter uma ou mais? Porque se ele não tiver saída nenhuma, quer dizer que esse algoritmo ele não faz nada. Ele pode fazer uma coisa ou pode fazer várias coisas. Ok? E um algoritmo ele deve ser efetivo, no sentido de que uma pessoa munida aí de lápis e papel, ela deve ser capaz de executar aquele algoritmo, se você der tempo e as condições necessárias para que ela faça aquela tarefa, ok? Isso, comparando com a capacidade do computador, A pessoa deve ser capaz de realizar aquela mesma tarefa que o computador é capaz, ok? Dado o tempo e os recursos necessários. Beleza? Então vamos lá. Eu quero exemplificar com vocês, um algoritmo e eu trouxe para vocês aí um exemplo de como fazer um sanduíche, ok? A primeira coisa que nós temos que analisar aí são as entradas. O que é necessário para mim fazer esse algoritmo, para mim desempenhar esse algoritmo de fazer um sanduíche? O que são as entradas necessárias? No caso aí, uma entrada necessária é o pão, Eu preciso do pão para fazer o meu sanduíche. Outra entrada, a maionese, que pode ser opcional, Dependendo, você consegue fazer o sanduíche aí sem a maionese. Alface,
dependendo do sanduíche também. Quem não gosta de salada pode não colocar o alface, tomate, cebolas também, para quem gostar. O hambúrguer, né, que é extremamente necessário, que ele vai fazer parte do processo, e a mussarela, tá? Antes de vocês me julgarem, mussarela é escrito dessa forma, ok? É a maneira correta de escrever mussarela. E a nossa saída, simples, vai ser o hambúrguer, ok? Com esse algoritmo, o objetivo é único e exclusivamente obter-se um hambúrguer, beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz para chegar nesse resultado final? Primeiro passo do nosso algoritmo, né, de como fazer um sanduíche, vai ser pegar o pão, bem simples, tá? Você vai lá na sua geladeira ou no seu armário, né, e vai pegar o pão para a gente começar a fazer o sanduíche. Dependendo do pão, pessoal, vai ser necessário você cortar ele ao meio. Tem alguns pães que vêm, né, em um pedaço só, é necessário você cortar para poder colocar as coisas dentro dele, tá? Na próxima etapa, a gente pode considerar aí pegar a maionese, né? Tem gente que gosta já passa a maionese no pão, que seria a nossa quarta etapa, beleza? Para a próxima etapa, vou pegar o alface e o tomate e vou lavar, tá? Poderia ter separado essa etapa em duas, pegar alface e tomate, lavar alface e tomate, poderia, tá? Por questão de tamanho aqui no slide, eu resolvi colocar em uma etapa apenas. Picar o alface e o tomate, né? Para você poder colocar no pão o próximo passo aí, né? Colocar o alface e tomate no pão. Depois nós vamos pegar a cebola e a mussarela. Vamos picar a cebola, logicamente, né? Que a gente vai colocar a cebola inteira no pão. Okay? Depois a gente pega o hambúrguer. Para quem gosta aí, tá? A gente vai fritar o hambúrguer, obviamente, e a cebola. Tem gente que gosta de cebola crua. Essa etapa pode ser opcional, né? Para quem gosta de cebola crua. Okay? Mas eu prefiro cebola frita. E por último, né, a gente coloca hambúrguer, cebola e mussarela no pão. Feito isso, nós temos então o nosso hambúrguer totalmente pronto. Okay? Só alguns comentários a respeito desse algoritmo. Tá? É um algoritmo finito, conforme eu falei para vocês lá, ele tem que ter finitude, porque ele possui 12 passos. Cada etapa, pessoal, está descrita de maneira clara, tá? Para que uma pessoa que não tenha experiência prévia consiga realizar. Okay? Logicamente, fritar o hambúrguer, dependendo, né? A forma de cortar a cebola tem algumas particularidades, a pessoa tem que saber alguma coisinha, tá? Mas de maneira geral, se a pessoa tiver essas etapas, ela consegue chegar, né? Sem muitas dificuldades, no objetivo de se produzir aí o hambúrguer. Ok? Então vamos lá. Por que então é importante a gente construir aí algoritmos, tá? Vocês vão ver aí que a hora que a gente for entrar na parte de programação propriamente, tá? Eu vou passar para vocês problemas. E esses problemas, vocês vão solucionar eles através da programação, tá? A importância de se construir algoritmo é justamente você organizar as suas ideias, tá? Para que você consiga, através de um processo sequencial, resolver aquele problema que eu passei para vocês, tá? Então, igual está escrito aí para vocês, tem por objetivo descrever com clareza as etapas para a resolução do problema abordado. Ok? Essa é a importância, então, da gente construir o algoritmo. O algoritmo, pessoal, ele permite aí a gente também abstrair uma série de detalhes computacionais, isso já trazendo, né, para a computação. Então, a gente pode analisar nessa etapa o que a gente vai precisar em termos aí de memória, em termos de processamento, em termos aí de tempos de resposta, quais as condições pelas quais o meu algoritmo ele deve passar, quais operações que eu vou utilizar, dentre várias outras coisas, tá? Logicamente que esses conceitos aí que eu estou passando para vocês, eles vão fazer mais sentido quando a gente iniciar propriamente, né, a parte de programação, tá? Mas isso aí, então assim, a questão da especificação dos recursos computacionais também são importantes na hora de construir o nosso algoritmo. Importante isso aqui, tá? Isso aqui eu quero ressaltar. Uma solução algorítmica, ela pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação, tá? O algoritmo ele é universal, ok? Uma vez que você tem um algoritmo, independente de qual linguagem de programação que você esteja familiarizado, você consegue traduzir esse algoritmo para a linguagem de programação. E esse processo de traduzir o algoritmo para a linguagem de programação a gente chama de
codificação, porque a gente transforma o algoritmo em um código, em uma linguagem de programação, tá? Em um programa, beleza? Através do processo de codificação, a gente converte então esse algoritmo para algo que o seu processador ele consiga entender, tá? Que pode ser o seu computador, pode ser o seu tablet, pode ser o seu smartphone, tá? Esse processo de codificação ele pode ser adaptado aí, independente da plataforma de execução que você está utilizando, beleza? Então, qual que é a metodologia para a gente estar construindo esse algoritmo? Eu dividi ela aqui em 6 etapas, tá? Para vocês entenderem melhor como é que a gente faz para chegar a esse resultado final do algoritmo. Tá? Primeiro passo, e o passo mais importante, tá? Compreender completamente o problema a ser resolvido, destacando os pontos mais importantes e os objetos que o compõem. Tá? Essa parte aqui, pessoal, é de longe a parte mais importante, o passo mais importante que nós temos que percorrer. Tá? Você tem que saber exatamente o processo que você tem que executar para resolver o seu problema. Esse processo tem que saber de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, de qualquer forma. Se você não tiver clareza de como resolver aquele problema, você não vai conseguir desenvolver o seu algoritmo. Ok? E nessa etapa, é importante você saber também, conforme eu falei para vocês, os objetos que o compõem. Quais os dados necessários para você resolver esse problema e qual o objetivo que você quer atingir. Tá? Segundo passo, definir os dados de entrada, ou seja, quais dados devem ser fornecidos e quais objetos fazem parte desse cenário. Fazendo um adendo, né, no que eu falei na etapa anterior, então nessa etapa você define claramente quais são os dados necessários para o seu algoritmo resolver o problema. Ok? Terceiro passo, definir o processamento, ou seja, quais os cálculos que serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. Tá? Nessa etapa, nós vamos definir as operações que serão conduzidas pelos nossos processadores para que você transforme aqueles dados obtidos, os dados de entradas, na saída. Ok? Então, são as operações, pode ser soma, pode ser subtração, pode ser multiplicação, pode ser operações lógicas, uma lógica OR, uma lógica E, pode ser uma operação condicional que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente. Se é isso, faça isso, se é aquilo, faça aquilo. Pode ser operações em loop, são operações que vocês executam várias vezes, tá? Não importa. Todas as operações que vocês têm que fazer em cima dos seus dados são definidos nessa etapa, ok? Próximo passo. Definir os dados de saída, ou seja, quais dados são gerados depois do processamento. Isso aqui é o objetivo final do seu algoritmo. Tá? No caso, se eu quero fazer uma média, o final do seu algoritmo vai ser a média obtida. Se eu quero fazer um sanduíche, a saída é o sanduíche pronto. Certo? Próximo passo. Construir o algoritmo usando um dos tipos descritos nos próximos slides. Eu vou estar mostrando para vocês aí 3 tipos principais, tá? De formas de a gente construir um algoritmo. E por último, testar o algoritmo realizando simulações. Tá? Você pode fazer essa simulação mentalmente, ok? Você pode revisar os passos, ver se está faltando alguma coisa. Ou dependendo, você pode trazer isso para algum ambiente que consiga simular isso para você. Beleza? Algumas regrinhas, tá? Para facilitar a elaboração do algoritmo são aí, ó, usar somente um verbo por frase. Tá? Eu sei que eu acabei infringindo essa regra lá na hora do sanduíche, mas devemos sempre tentar seguir essa regra. Okay? Segunda regrinha, imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, automação ou programação. Tá? Você tem que elaborar o algoritmo com uma pessoa que é leiga, okay? De tal forma que ela consiga entender isso aí. Usar frases curtas e simples, ser objetivo, né? Nunca florear demais naquela etapa, para fazer aquilo, é aquilo. Okay? Procurar usar palavras que não tenham sentido ambíguo. Se você for utilizar algum algoritmo que seja descrito, né, de maneira escrita, de maneira textual. Beleza? Vamos lá, vamos a um exemplo aí, outro exemplo de construção de algoritmo. Calcular a média final dos alunos de uma turma. Os alunos realizarão 4 provas, P1, P2, P3
e P4, em que a média final, né, vai ser dada por P1 mais P2 mais P3 mais P4, dividido por 4. Né? Para tanto, pessoal, nós temos que fazer aí algumas perguntinhas. Tá? Quais são os dados de entrada? Qual será o processamento a ser utilizado? E quais serão os dados de saída? Nesse caso desse problema, vocês vão ver que é bem simples, tá? Porque é uma operação, é um processo de execução bem simples. Mas vamos lá. Quais são os dados de entrada desse algoritmo? Né? A gente sabe que são as notas das provas, P1, P2, P3 e P4. Qual será o processamento a ser utilizado? Resposta. O procedimento será somar todos os dados da entrada e dividi-los por 4, que é assim que a gente sabe que calcula a média. Né? E por último, quais serão os dados de saída? O dado de saída será a média final. Se nós formos escrever isso aí em termos de um algoritmo escrito, né? O algoritmo vai ser então receber a nota da prova 1, receba a nota da prova 2, receba a nota da prova 3, receba a nota da prova 4. Some todas as notas e divida o resultado por 4. Mostre o resultado da divisão. Tá? Isso aqui respeitando, novamente, aquelas regrinhas que eu coloquei para vocês e as etapas, né? Os passo a passos que foram apresentados para vocês anteriormente. Beleza? Vamos lá. Existem algumas formas, pessoal, da gente estar representando, tá, o algoritmo. Existem formas aí textuais, tá, que você vai escrever utilizando o português mesmo, tá, as etapas a serem seguidas, e algumas formas também gráficas, tá, utilizando aí algumas simbologias que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante. Tá? Quais as vantagens e desvantagens, tá, de cada uma aí? As representações textuais, utilizando palavras, tá, pessoal, tem a desvantagem de, às vezes, apresentarem ambiguidades. Então, às vezes a pessoa não pode entender, ela não entende corretamente o que você quer que seja executado naquela etapa. Tá? Diferentemente das representações gráficas, que elas são extremamente precisas e objetivas em cada uma das etapas a serem executadas. Existem basicamente 3 formas da gente representar um algoritmo. Tá? A descrição narrativa, o pseudocódigo e os fluxogramas. Nessa aula de hoje eu vou focar com vocês a descrição narrativa e o pseudocódigo. Tá? Por que eu vou dividir dessa forma? Porque os fluxogramas vão ser a nossa principal ferramenta e eu quero dedicar uma aula exclusivamente para eles, que será a aula da semana que vem. Beleza? Então vamos lá. Descrição narrativa. Conforme o próprio nome já diz, né, consiste em analisar o enunciado do problema e descrever e escrever uma solução utilizando uma linguagem natural. Por exemplo, a linguagem é a língua portuguesa. Né? Vantagem. Não é necessário aprender nenhum conceito novo, porque a gente já sabe escrever em português, a gente já sabe falar o português. Né? Então é uma linguagem natural para nós. Okay? Igual a gente fez, né, na parte do sanduíche. Desvantagem. A linguagem natural abre espaço para várias interpretações, o que posteriormente dificultará a transcrição desse algoritmo para o programa. Tá? Dependendo da complexidade da tarefa que você quer fazer, tá? Cada etapa ela pode ser interpretada de maneira diferente. Okay? Então essa é a grande desvantagem que a gente tem quando a gente representa o algoritmo através da linguagem natural. O exemplo seria ou também, né, aquele algoritmo para fazer o sanduíche, ou também aquele algoritmo para fazer a média entre 4 provas. Ok? Já o pseudocódigo, tá? Uma palavrinha diferente, essa pseudocódigo, né? Pseudo vem de falso, ou algo que não é verdade. Então, pseudocódigo é um código de mentirinha. Ele parece um código, mas ele não é efetivamente um código, tá? Apesar do pseudocódigo ele ser uma ferramenta bastante útil na hora de você estar convertendo, né, o algoritmo para a linguagem de programação, eu não vou detalhar muito ele, porque a gente precisa de alguns conceitos, como, por exemplo, de constantes, de variáveis, tá? Que eu não passei para vocês ainda. Então, não vou aprofundar muito nesse assunto. Tá? É uma forma de representação do algoritmo, que a pessoa não precisa ter conhecimento prévio da linguagem de programação, mas ele precisa ter alguma familiaridade aí com a estruturação de código. Beleza? Então, vamos lá, vamos às vantagens. Vantagem. A passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas da linguagem que será utilizada.
ok? Então assim, né, o pseudocódigo ele já fica bastante próximo da linguagem final, tá? Vocês apenas têm que mudar algumas coisinhas, algumas palavrinhas, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí mais adiante, algumas palavras reservadas, para estar efetuando os comandos de maneira correta. Desvantagem: é necessário aprender as regras do pseudocódigo, que eu não vou estar descrevendo com vocês nessa aula de hoje. Vamos lá, um exemplo aí de um algoritmo, né, em pseudocódigo. É um algoritmo para multiplicação de dois números, ok? No caso aqui, pessoal, eu tenho o meu início do meu algoritmo, tá? Para esse exemplo aqui em específico, eu quero multiplicar dois números inteiros, tá? Então, eu vou criar três variáveis. Não quero que vocês entendam isso completamente agora, tá? A variável n1, a variável n2 e a variável n. As variáveis n1 e n2 serão as minhas entradas. Tá vendo aqui? Na linha de baixo eu estou lendo n1 e n2, tá? M vai ser a multiplicação. Então, eu vou pegar M, vai ser igual a N1 vezes N2. E eu vou escrever na tela do meu computador, por exemplo, o resultado é M, que é a multiplicação desses dois números. Ok? Então, isso seria a representação de um algoritmo através de pseudocódigo. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês resolvessem alguns exercícios para mim, tá? São exercícios bem simples e eu vou criar atividade para vocês postarem eles no Google Classroom, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.